por se autoagredir, por desespero, porque era a única forma que ele sabia se comunicar. Nesse contexto, veio o diagnóstico do autismo, com 1 ano e 8 meses. E com ele veio a indicação das terapias, para que ele pudesse desenvolver as suas potencialidades. Em novembro de 2018, pela operadora de saúde, Unimed Ceará, foram indicados a Clínica Imagem e Tecnologia Comportamental, onde o mesmo passou a fazer psicologia ABA, com 15 horas de aplicação semanal, com acompanhante terapêutico, 2 sessões de terapia ocupacional, 2 sessões semanais de fonoaudiologia, todas ofertadas em formato exclusivamente domiciliar. As medidas que as terapias eram realizadas, era possível perceber sinais de evolução, pequenos para quem está de fora, mas gigantes para quem convive. Pude conhecer após meses a voz do meu filho. Pude ver meu filho aprendendo a se alimentar, a fazer um movimento de pinça, a segurar uma colher, um banho, algo tão automático para nós, por questões sensoriais, da água caindo sobre a pele, gerava crises incontroláveis de choro. Vi um ato simples como um banho ser dividido em várias fases, desde a terapeuta ocupacional trabalhando mesmo por baldes, cone, uma pia, até chegar em um banheiro com um cartaz com 20 passos, folha 114. A verdade é que o banho é tão natural para mim que eu nunca imaginei que isso envolvia 20 passos. O tratamento estava transcorrendo normalmente, quando em junho de 2019, por questões exclusivamente financeiras, a operadora de saúde realizou o descredenciamento da Clínica Imagine. Mas não apenas isso, modificou e reduziu todo o tratamento ofertado. As terapias que eram ofertadas em formato domiciliar passariam a ser ofertadas em ambiente clínico. Não obstante que na terapia de psicologia ABA, onde havia o fornecimento, aplicação pelo acompanhante terapêutico, este não seria mais fornecido, restando apenas a supervisão de duração de 45 minutos. E que essas aplicações que já eram prestadas, já eram dadas, deveriam ser arcadas pelos responsáveis, folhas 19 dos autos. Aqui nós temos uma mudança unilateral do plano por questões exclusivamente financeiras. Eu poderia falar da dificuldade do meu filho em lidar com mudanças. Eu vou falar aqui do surrectio, que é derivado do latim, que nada mais é do que a aquisição de um direito em face do exercício de uma conduta reiterada. Aqui, uma atitude de uma parte, ao longo do tempo, faz surgir para outra um direito não pactuado originariamente. Eu poderia destacar os ganhos da terapia domiciliar, de ser um ambiente mais acolhedor, de ser mais fácil a generalização das habilidades aprendidas. Não só isso, das terapias das atividades da vida diária, por exemplo, como tomar banho, se alimentar, serem necessariamente, pelo seu próprio caráter, aplicadas em contexto domiciliar. Mas, neste ponto, a operadora de saúde fez além. A operadora de saúde decidiu mudar toda uma concepção de mundo de uma criança de 2 anos. Como é que a gente mensura o dano disso? Como mensurar o dano de mudar o mundo de uma criança? Eu posso quantificar muitas coisas. O preço de uma sessão de terapia, o preço de uma consulta com um especialista, o preço de uma medicação de última geração. E o que é possível mensurar, eu posso trabalhar e mover esforços para obter para os meus filhos. Mas eu não tenho como quantificar a perca da concepção do mundo do meu filho. Nos autos, constam diversos relatórios, diversas fotos que demonstram a dificuldade do autor em lidar com novos ambientes, com mudanças, com comportamentos agressivos. A reação da operadora foi pedir para que as fotos fossem tiradas dos autos, que esse tribunal não conhecesse o meu filho. Aqui eu gostaria de destacar o contrato firmado entre a operadora de saúde e a clínica citada. Eu queria chamar a atenção à folha 51 dos autos, onde versa expressamente a figura do acompanhante terapêutico. Nas folhas 63, fala expressamente que o acompanhante será responsável pela aplicação dos programas. E as folhas 64, que o acompanhante terapêutico terá um aumento ou diminuição gradual das horas de aplicações, podendo atingir até 4 horas diárias. Folhas 64.6 fala que o terapeuta vai ser prestado de forma domiciliar. Folhas 65 fala que o fonoaudiólogo vai ser de forma domiciliar. Quem ofertou o tratamento domiciliar e apresentou todo esse mundo para o meu filho foi a própria Unimed. Quem me deu um acompanhante terapêutico para aplicar
a terapia ABA foi a própria Unimed, não podendo suprimir. Fora deferida a tutela de urgência, determinando o tratamento conforme o laudo, e não houve qualquer recurso por parte da operadora. Na defesa da operadora, se limitaram a dizer que tinham a inexistência da cobertura do acompanhante terapêutico e que o AT não precisaria ter formação, que atuaria como facilitador escolar. Na verdade, a gente está falando de uma ciência de mais de 40 anos, que tem todo um protocolo, toda uma necessidade de registros, né? E se fosse algo escolar, a Unimed não precisaria se preocupar, porque eu já abri um processo contra a escola do meu filho para fornecer um mediador na terceira vara civil, que foi deferida a tutela de urgência. Não é algo escolar, que é algo de saúde. Né? Mas, finalmente, nas folhas 177, a Unimed alega que os pais podem ser aplicadores de terapia ABA. Né? Eu faço o possível para o desenvolvimento dos meus filhos, mas eu tenho minhas limitações, até porque a minha figura é materna. Aqui não se figura com a figura da mediadora escolar, repito, porque a Lei Berenice Piana já garante um acompanhante escolar especializado em caso de justa necessidade, e o meu filho já tem. Né? Então, gostaria de ressaltar a sujeição do contrato ao Código de Defesa do Consumidor, da preemência do dano moral. Nas folhas 324 e 325, nós temos o laudo médico atualizado, até porque é um processo de anos, a situação do Benjamin se adequou. E a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua totalidade. Inclusive, já foi dado um parecer favorável da Procuradoria nas folhas 395 a 408. Mas o que eu gostaria de falar especialmente, porque há alguns entendimentos diversos dessa Câmara sobre a figura do acompanhante terapêutico, é que aqui a gente tem um surréctio. Aqui a gente já tem um direito que foi conquistado, adquirido, que foi previsto em contrato e que já era fornecido em ambiente domiciliar. Agradeço a atenção. Muito obrigada, excelências. Obrigada, doutora. Antes, eu parabenizo a senhora pelo papel, né, de mãe, né, de advogada, de desempenhar tão bem a sua função. Eu sei como deve ser. Tem um parente, tem um sobrinho neto também que tem autismo, né? Mas eu acredito que, embora tenha todo esse trabalho, há um engrandecimento muito maior da sua parte quando lida com essas questões. É assim, é quase como se fosse uma mão dupla. Você dá tanto, mas recebe tanto, né? E parabenizo por a senhora estar. Ter 2 filhos assim não deve ser fácil, né? Então, deve ser uma grande mãe, uma grande mulher, uma grande pessoa. Aqui, no caso, a divergência é só com relação ao método ABA em domicílio e o assistente terapêutico, porque na Unimed, quando ela faz o recurso, inclusive, ela informa que a clínica que tinha sido descredenciada, ela voltou a credenciar, né, e que não teria mais esse problema. E eu vou ler, então, aqui a proposta, como a gente já tem precedentes na Câmara com relação a essas 2 questões, né? E aí eu estou seguindo aqui a jurisprudência e os entendimentos já mantidos pela a nossa Câmara. Apelação civil, plano de saúde, paciente portador de transtorno do espectro do autismo. Indicação de tratamento multidisciplinar, solicitação de psicologia com método ABA em ambiente domiciliar, recusa lícita, ausência de obrigatoriedade, fornecimento de assistente terapêutico, inexistência de evidência científica, obrigação que extrapola as responsabilidades típicas de um plano de saúde, precedentes do TJCE, danos morais não configurados, inexistência de recusa do tratamento indicado, opção do autor pela realização de terapia em clínica não credenciada, mas, como eu já falei, já teria sido voltada a ser credenciada. Prova de reembolso negativa somente do atendimento domiciliar e do AT. Dúvida razoável. Condenação afastada. Precedentes do STJ, honorários fixados na origem, adequadamente, aplicação do artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. É como voto. Também acompanho. Vamos continuar ainda aqui comigo, porque
Everardo. Que pulou para mim. Jean Bezerril Alves, representado por Gustavo Bezerril Cavalcante, apelado do Unimed Norte e Nordeste. Doutora Ana Delca de Araújo vai estar sustentada pela parte apelante. Doutora Ana Delca. Pode não pegar só os... Bom dia, boa tarde, doutora Ana Delca. Eu passo a palavra ao eminente relator. Tudo bem. Tudo bem, doutora Ana? Eu também, tá. Graças a Deus está tudo bem. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Muito bem. Vossa Excelência representa o apelante Jean Bezerril. João, isso. Jean Bezerril é João? João. João. Muito bem, nós estamos garantindo aqui o direito do seu cliente. Nesse caso, dispensa a sustentação? Dispenso, sim. É bom, né, uma notícia dessa? Oxe, bom demais. Em uma hora dessa, pessoalmente, eu vou ler a caixa alta e depois eu vou lá para o final, porque eu estou arbitrando os danos. Perfeitamente. Então, é processual civil, apelação civil, ação de obrigação de fazer, negativa de tratamento prescrito por profissional de saúde, método Terasuite, dano moral em reipsa, sentença reformada, recurso conhecido e provido. E aí eu estou trazendo aqui, e em relação ao quanto indenizatório, faço o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, e assim os precedentes dessa corte, tenho que deve ser aplicado o valor de R$5.000 a título de danos. Recurso que eu conheço e dou provimento. É o voto. Como vota a eminente Bardot Paulo, aí? Acompanhamento relator. Como vota a eminente Bardot Loureiro? Com o eminente relator. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento. Doutora Obrigada, Ana, desembargadores. obrigado pela presença. Agora, seguindo aqui a ordem. Certo. Agora eu vou chamar a julgamento o agravo interno de número 063-9686-05.2023, também da relatoria do ministro Bardot Carlos Alberto. Tem como agravante Rodrigo Vasconcelos Andrade Vilarde e agravada Letícia Moraes Rodrigues. Doutor José Alci Pinheiro Neto pede para sustentar pela parte agravante. Bom dia, doutor José Alci. Bom dia, excelência. Na verdade, boa tarde já. Boa tarde. A palavra ao eminente relator. Doutor José Alci, tudo bem? Tudo em paz. Há muito tempo o senhor está sentado aí, desde o comecinho da sessão que está sentado lá. Aguardando aqui. Muito bem. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Pode Obrigado. fazer a sua sustentação. Bom, já desejei boa tarde a todos, mas gostaria de iniciar cumprimentando o desembargador Everardo Lucena, cumprimento os demais membros, né, desta Câmara, desembargador Paulo Ayrton Albuquerque, desembargadora Maria de Fátima, desembargadora Jane Rude, desembargador Carlos Alberto, doutora Suzane Pompeu, doutora Francilene Gomes. Excelências, vou buscar ser bem breve aqui nessa minha breve sustentação e vou falar até mais em questão de fato do que de direito. Tá? Nesse agravo interno, nós buscamos a reversão, aliás, a reversão não, perdão, a definição de uma guarda provisória em favor do pai, nesse caso do agravante. E aí é necessário que eu explique alguns pontos relevantes. Essa criança, ela é oriunda de um relacionamento furtivo que aconteceu entre o agravante e a agravada, não foi um relacionamento longo, não foi um relacionamento amoroso, de fato foi um relacionamento bem fugaz. É muito comum, eu principalmente que atuo nessa área de família, ver pais que, na verdade, a bem dizer, abandonam seus filhos, tá? Deixam seus filhos ao cuidado das mães, não querem nenhum tipo de proximidade, principalmente quando há esse tipo, quando a criança veio através desse tipo de relacionamento. Mas nós estamos diante
de um pai que busca a proximidade com o filho, que desde sempre nutriu amor, afeto, carinho pelo filho. E o que foi que, no decorrer de todas essas tratativas, surgiu condutas inadequadas por parte da mãe. Antes dessas condutas, né, eu vou só trazer aqui a presença dos senhores alguns fatos relevantes. A mãe é uma moça que não trabalha, não estuda, ela morava de favor na casa de uma prima de segundo grau, e depois do nascimento do filho, ela ficou praticamente dependendo de todos os aspectos, né, do auxílio, né, da pensão, vamos dizer assim, que foi paga pelo agravante. E, para além disso, outras questões começaram a acontecer. Por exemplo, identificou-se que essa prima se mudou de cidade, ela morava na cidade de Moju e se mudou para a cidade de Xinguara, lá no Pará. O filho estava sob os cuidados do pai, mas durante uma visita à mãe, né, de repente a mãe informou que o filho não voltaria mais. E ele procurou saber, procurou o contato, e a resposta foi de que essa prima de segundo grau se intitulava agora a mãe do menor, né, e agia como se fosse a mãe do menor. Se mudou e levou o menor para sua casa. Ou seja, a criança hoje não está nem com o pai e nem com a mãe. A criança vive hoje numa cidade a mais de 700 quilômetros, a quase 700 quilômetros de onde a mãe vive, e a mais de 1.600 quilômetros de onde o pai vive. Né? E foram tentados e estão sendo tentados formas de aproximação.
Chamo mais uma vez o doutor Marcelo da Silva, está presente, de forma online. Não estando presente, o processo será julgado ao final de acordo com os votos provisórios. Perfeito, Agora- excelência. É porque estava no mudo, não dava para ouvir. Certo. Tá no Então, surdo. lhe concedo a palavra. Passo a passo a palavra ao eminente relator. Não, presidente, muito obrigado. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, ilustre. Estou vendo aqui, doutor Marcelo, vossa senhoria representa a apelada, né? Que é o- Perfeito. eu estou vendo aqui, eu estou conhecendo parcialmente o recurso, estou negando, e nessa extensão, negando provimento ao apelante, recurso do apelante que é do Bradesco. Então, a senhoria dispensa a sustentação oral? Dispensa, excelência. Não, passar só para a caixa alta da emenda, presidente. Pois não. Consumidor e processual civil, apelação civil, uma ação de reparação por danos morais e materiais, tempestividade do recurso, inovação recursal, golpe de envelope vazio, estorno de valor creditado na conta da autora, fortuito interno, responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança das transações, teoria do risco da atividade, dano moral configurado, quanto estabelecido em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, majoração dos honorários recursais por dupla sucumbência, sentença mantida. Então, nesse sentido, presidente, eu conheço parcialmente para negar-lhe provimento à apelação. Como voto? Como vota a eminente desembargadora Fátima Loureiro? Com o relator, senhor presidente. Como vota a eminente desembargadora Jane? Acompanhando o relator, No presidente. seu resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece parcialmente o recurso e, na extensão, nega-lhe provimento. Obrigado, doutor Marcelo, pela presença. Obrigado a todos pelo trabalho. Chama a julgamento agora a apelação 020-1435-61.2023 da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Branco Bradesco Seguro S.A. e apelado Raimundo Nonato Moura Regis. Doutor Luan Santos pede para sustentar pela parte apelada. Doutor Luan está presente de forma online? Sim, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Luan. Passa a palavra ao eminente relator. É o 6.53, apelação 020-14-020-14-35. 1435. Não, 61, né? Mesma coisa, pode ser dispensado. Cadê? Este aqui. Ah, tá. Doutor Luan, tudo bem? Tudo bem, excelência? É uma voz forte, rapaz. Olha. Doutor Luan, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Eu espero que vá dispensar também a sustentação, porque o direito do seu cliente está sendo consagrado aqui. Excelente. Eu agradeço demais, excelência. Obrigado pela participação. Ok, vou aqui para a caixa. Vou aqui para a caixa alta. Direito processual civil, apelação civil, ação indenizatória, contrato de seguro, cobertura securitária, recusa pela seguradora sob alegação de violação contratual. Condutor do veículo que diverge do condutor indicado em contrato. Cláusula de perfil, não comprovação de má-fé e agravamento de risco contratual, não comprovação de disparidade do valor do prêmio ou desequilíbrio contratual, precedentes. Cobertura contratual devida, tese recursal para exoneração e obrigação indenizatória, dano moral e material na modalidade emergente, não conhecida, inexistência de condenação nesse sentido, lucros cessantes devidos, fato gerador da indenização comprovado, indenização de terceiros afetados pelo acidente, vítimas, fato incontroverso, indenização devida, incidência do artigo 374, inciso 3 do CPC, valor a ser apurado em liquidação de sentença, demais teses recursais rejeitadas, recurso parcialmente conhecido, mas não provido. É o voto. O voto do desembargador Paulo Ayrton. Acompanho o relator, O voto da presidente. desembargadora Fátima. Com o relator, senhor O presidente. seu resultado, a Câmara, à unanimidade, conhece parcialmente o recurso e, na extensão, nega-lhe provimento. Obrigado, doutor Luan, pela presença. Eu quem agradeço. Boa tarde, bom trabalho.
Chama a julgamento a apelação 01-20-163-37.2018, da relatoria da ministra embargadora Fátima. Tem como apelante Viação Ceará Grande Limitada e apelado Francisco Ricardo Mendes Facundo. Doutora Tatiana Façanha pede para sustentar de forma online pela parte apelante. Doutora Tatiana está presente? Boa tarde, Excelência, me encontro presente. Com a palavra, a eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Boa tarde, doutora Tatiana. Boa tarde, Excelência. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensada, Excelência. Então, a senhora com a palavra para a sua sustentação oral. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de saudar todos os nobres julgadores aqui presentes, membro do Ministério Público, membro da Defensoria, servidores, em especial a doutora Kátia, e demais colegas que estejam presencialmente ou remotamente. Excelências, o presente caso versa de um acidente de trânsito, no qual, infelizmente, a parte recorrida veio o parente da parte recorrida veio a falecer. De pronto, eu gostaria de destacar a fundamentação da sentença para a condenação que entendeu pela culpa concorrente das partes ao fixar a indenização. De primordial importância, o trecho, as folhas 184, que diz o que segue. Da análise do contido no laudo pericial, verifico que houve culpa concorrente das partes envolvidas, na medida em que a vítima fatal adentrou na faixa exclusiva de ônibus sem as precauções necessárias, ao passo que o veículo da parte promovida, utilizado para transporte coletivo, desenvolvia velocidade superior ao permitido, portanto, incompatível para aquele setor da via. De forma inicial, Excelências, é imperioso destacar que o Código Civil estabelece que, quando figurada uma culpa concorrente, deve ser indicada a proporção, as partes devem responder de acordo com a proporcionalidade de sua culpa. A sentença deixou realmente de analisar e destacar esse ponto quando do seu proferimento. Além disso, Excelências, o laudo indicou que o veículo da aviação se encontrava numa velocidade aproximada de 74 km por hora, sendo que era uma via de 60. Sobre esse ponto, Excelência, é imperioso destacar que o laudo não estava correspondente com a realidade. Tanto é verdade que a empresa, justamente por questão de segurança e por ser uma empresa responsável, disponibiliza um equipamento de GPS em todos os seus coletivos, justamente para ficar auferindo esses pontos, se a velocidade está sendo respeitada, todos esses pontos. E as folhas 57 e as folhas 74, a empresa disponibilizou o relatório desse equipamento de GPS, que atestou que entre os períodos de 8 horas e 1 minuto às 8 horas e 10 minutos, que foi o período do ocorrido, a velocidade máxima que o coletivo veio a chegar foi de 53,9 quilômetros. Inclusive, no depoimento testemunhal, foi esclarecido que se tratava de uma localização na via na qual ele estava fazendo curva, adentrando. Logo, não tinha como o coletivo atingir uma velocidade muito alta por conta do movimento, por ser um equipamento pesado. E eu gostaria de destacar que isso, inclusive, é indicado aos 1 minuto e 42 segundos da gravação da audiência de instrução. E, Excelências, infelizmente, a fatalidade ocorreu. Contudo, o laudo pericial, as folhas 3, atesta que o acidente ocorreu devido ao condutor da motocicleta ter realizado um retorno indevido sobre a faixa de ônibus. Ele chegou a passar pela faixa de pedestres para acessar a via que era exclusiva dos ônibus, para fazer um retorno indevido. O acidente não teria ocorrido se não tivesse tido essa conduta do falecido. Inclusive, Excelências, o trecho, caso Vossas Excelências conheçam, é na Avenida Bezerra de Menezes, que tem justamente aquela faixa exclusiva para ônibus. Então, quando mais ou menos houve
realmente esse cruzamento para a pista de rolamento à esquerda, ele veio a passar por cima da faixa de pedestre, contornando o canteiro central e adentrou na faixa exclusiva de ônibus, que não é permitido fazer esse movimento. E aí realmente veio ocorrer a colisão. E não há de argumentando, caso Vossas Excelências ainda entendam por manter a culpa concorrente, roga-se para que realmente tenha essa verificação da proporcionalidade da culpa e, com isso, o valor fixado a título de dano moral seja colocado na proporção da concorrência da culpa. Bem como, Excelências, eu gostaria de também destacar um julgado realizado pelo presente tribunal, embora não seja da presente Câmara, mas em fatos similares, a Quarta Câmara, ao julgar o processo 00077543/2004, no ano de 2020, em situação similar, fixou danos morais de R$55 mil, e também a Primeira Câmara de Direito Privado, em 2022, quando julgou o processo 003-2020-06-2012, em uma situação similar, fixou dano moral de R$30 mil, ou seja, em um patamar que está divergente do que foi previsto na sentença. E, por fim, Excelências, um ponto que chegamos, inclusive, a embargar na sentença foi sobre a necessidade do abatimento do seguro DPVAT. Para todas as ocorrências de trânsito, o seguro DPVAT ele é previsto e, inclusive, existem entendimentos nos tribunais que, independente da parte receber ou não os valores, o abatimento é devido. E para o caso em questão, seria justamente a quantia de R$ 13.500, sendo que, mesmo diante da oposição de embargo de declaração, entendeu-se por manter a improcedência do abatimento, o que também se roga pela reconsideração nesse ponto. Com isso, eu concluo minha sustentação. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Passo, então. Senhor presidente, peço venha a Vossa Excelência para fazer a leitura da caixa alta, que está bem explicitada. Apelação civil, ação de indenização por danos morais, acidente de trânsito, colisão entre ônibus e motocicleta, morte da vítima, filho do autor, em decorrência dos graves ferimentos, danos configurados, culpa concorrente mínima reconhecida, que não exclui o dever de indenizar, quanto arbitrado na sentença, que merece redução de 100 mil para 80 mil reais. Caso de vítima fatal, recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada parcialmente. E no corpo do voto está sendo está assegurando a dedução do seguro DPVAT, de reconhecimento de caso de vítima fatal. É como voto, senhor presidente. O voto da ministra Bárbara Jane. Acompanhando a relatora, também presidente. Acompanha integralmente. E anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar parcial provimento. Obrigado, doutora Tatiana, mas eu acho que o próximo processo também é de Vossa Tem 4 Senhoria. hoje. Vamos lá, vamos acelerar aqui. Claro. Apelação número 0052484-10.2021, da relatoria da ministra Bárbara Jane. Tem como apelante Natália Gerardo da Silva e apelado Companhia Energética do Estado do Ceará. Doutora Tatiana pede para sustentar, com a palavra a eminente relatora. Obrigado, presidente. Doutora Tatiana, aqui no nosso... a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensada, excelência. Aqui no nosso voto, embora a gente não esteja dando provimento ao recurso, mas estamos reconhecendo prejudicado, anulando a sentença
A senhora tem interesse em fazer a sustentação? Perdão, doutora Jane, foi anulado, foi verificado qual vício, perdão. Só A para eu entender. ilegitimidade ativa, que vocês alegaram até na contestação. Não, excelência, eu dispenso. Ok, então eu vou ler aqui, devido ao adiantado da hora, né? Vou ler só a a cachaça. apelação civil, ação de indenização por ato ilícito, acidente com descarga elétrica, resultado morte, autora que se intitula companheira da vítima, união estável não comprovada, reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa, a de causa, extinção do feito, sem resolução de mérito, sentença anulada, recurso prejudicado. Ok, desembargadora Jane? Eu acompanho integralmente, desembargador Carlos. Também acompanho. No seu resultado, a Câmara da Unidade acordou em julgar o recurso prejudicado, sentença anulada. Obrigado, doutora Tatiana, também. Esse Obrigada. também é. Apelação 0051. Apelação 0051-887-23.2020. Processo da relatoria da ministra embargadora Fátima Loureiro. Tem como apelante Douglas Feliciano Rodrigues Bandeira e apelado Francisco Edgar Peixoto. O advogado doutor Welson de Araújo pede para sustentar pela parte apelada. Doutor Welson está presente? Sim, excelência. Com a palavra, a eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Boa tarde, doutor Welson. Boa tarde, doutora. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, com a palavra para a sua sustentação oral. Ambas as partes apelaram, só para registrar. Boa tarde a todos os presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente. Cumprimento os demais desembargadores, cumprimento os servidores, representantes da Defensoria Pública, Procuradoria e colegas advogados que se fazem aqui presentes. Excelências, trata-se de ação de um recurso de apelação civil interposto por ambas as partes, as quais buscam reformar a sentença proferida pelo juízo da primeira vara da comarca de Maracanaú, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral Douglas Felício, formulado nos autos da ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos, movidos contra também apelante Francisco Edgar. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente iniciais, condenando o senhor Francisco Edgar ao pagamento de R$10.000 por danos morais, R$10.000 por danos estéticos, danos emergentes desde a data do acidente até o final da convalência, devendo ser descontado o valor de R$430 e lucros cessantes desde a data do acidente até o final da convalência, devendo ser compensado pelo auxílio acidente pago pelo INSS. Sobre o assunto, é necessário destacar questões de que comprovam que o Douglas Felício assumiu o risco e concorreu com o acidente, nos termos 945 do CPC. Inicialmente, é importante esclarecer que estavam sendo realizadas obras no trecho em que ocorreu o acidente, fazendo com que o sentido e a preferência da via fossem mudados constantemente pelo ente público federal, causando insegurança, dúvida e transtornos aos motoristas e pedestres que circulavam por aquele trecho da BR-020. Em razão disso, é dever do Douglas Felício conduzir a motocicleta com atenção e cuidado, o que não ocorreu neste caso. Infração ao Código de Trânsito Brasileiro, especialmente ao seu artigo 169, que penaliza com multa quem dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. A imprudência do mesmo também resta comprovada pelo fato de não ter freado a motocicleta quando avistou o veículo do senhor Francisco Edgar, o que comprova com o fato de estar trafegando com velocidade superior à permitida na via, que também configura infração de trânsito. Urge ressaltar ainda que
Quando o senhor Francisco Edgar sinalizou que iria realizar a conversão na via, todos os veículos que ali estavam pararam, menos o Douglas Felício, configurando mais uma infração de trânsito cometida por ele, desta vez ao artigo 57 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que as motos devem circular dentro da faixa da pista de rolamento e não entre os carros, conhecido popularmente como corredor, como diariamente presenciamos. O senhor Francisco Edgar, além de prestar todos os serviços de primeiros socorros no dia do acidente, também pagou os auxílios que eles foram solicitados para a realização do tratamento do Douglas Felício. Pagou ainda o conserto da motocicleta que foi realizado na concessionária autorizada, no caso, a Honda. Quanto à extensão do dano ocasionado no membro inferior do Douglas Felício, destaca o que disse o perito no laudo pericial. Ficou comprovado que Douglas compareceu à perícia médica, abre aspas, sem ajuda de terceiro e sem ajuda de aparelhos, fecha aspas, e que, abre aspas, atualmente está sem tratamento médico e sem uso de medicamentos, fecha aspas. No exame físico geral, o laudo pericial atesta que o Douglas Felício encontra-se em bom estado geral, corado, hidratado, acianótico e mentalmente está com juízo e críticos preservados, inteligência normal, pragmatismo adequado e o exame neurológico também está normal. No exame do membro inferior lesionado, informou o perito que o Douglas está com, abre aspas, boa mobilidade do membro inferior esquerdo, fecho aspas, e palpação das partes moles posteriores normais. Em atendimento aos questionamentos da própria parte autora, as folhas 363 e ratificado em folhas 407, o perito informa que a lesão não teve grau incapacitante e não impede o Douglas de exercer as mesmas atividades por ele informada, sem a redução da capacidade laboral. O perito comprova que a lesão teve natureza leve, não houve perda de mobilidade e nem mesmo da força do membro lesionado do Douglas, bem como de qualquer outra limitação em virtude da lesão sofrida no acidente. Por todo aquilo exposto, requer o total provimento do presente recurso de apelação interposto pelo senhor Francisco para reformar a sentença do juiz Acó, determinando o chamamento da União para compor o polo passivo da demanda, tendo em vista que o ente público possui responsabilidade objetiva da ocorrência do acidente, em razão da falta de sinalização adequada e ou agentes para orientar os condutores, a decretação da incompetência da Justiça Estadual neste processo, visto que o ente público federal possui a responsabilidade objetiva pela ocorrência do acidente nos termos do ponto anterior, devendo os presentes autos serem processados e julgados pela Justiça Federal. A inclusão do município de Fortaleza para compor o polo passivo da demanda, esses os fatos narrados na inicial, referente ao ocorrido no hospital, são de responsabilidade do ente público municipal. A total improcedência da presente ação, tendo em vista que não há causas que ensejem a condenação do apelante, visto que o Douglas concorreu para a ocorrência do acidente de trânsito, mas, se vossas excelências assim não entenderem, que se dignem a reduzir o valor da condenação título de indenização por danos morais e estéticos, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compensar a título de danos emergentes a importância de R$ 10.622,87, conforme comprovantes de pagamento anexos às folhas 250 a 264, e não de apenas R$ 430, como o juízo inaugural informa. E, por fim, afastar a condenação a título de lucros cessantes,
dado que o Douglas recebeu o auxílio acidente do INSS, que configuraria enriquecimento ilícito. No mais, agradeço a atenção de todos. Passo, então, a leitura da proposta de emenda que está sendo lançada. Apelações cíveis, responsabilidade civil, ação indenizatória. Peço, venha para fazer leitura só da caixa alta. Ação indenizatória, sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Preliminares de necessidade do chamamento da União e do município de Fortaleza para compor o polo passivo da demanda e decretação da incompetência da Justiça Estadual afastadas. Acidente de trânsito, veículo conduzido pelo réu que interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor na BR-020. Alegação de culpa concorrente, inocorrência, ônus que incumbia ao réu, artigo 373.2 do CPC. Sinistro que teve como causa primária e determinante a manobra indevida, retorno proibido em rodovia, culpa exclusiva do condutor do automóvel, evidenciada, sentença mantida nesse ponto. Danos morais configurados, lesão extensa no membro inferior esquerdo decorrentes do acidente, abalo sofrido que foge à normalidade a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, quanto indenizatório que merece majoração, danos estéticos, cicatrizes profundas e remanescentes no membro afetado, alteração da aparência da vítima, sentimento de desconforto permanente, quanto indenizatório que merece majoração, danos materiais mantidos, compensação de valores em liquidação de sentença, pensionamento mensal vitalício, descabimento, lucros cessantes, lesão decorrente do acidente que acarretou o afastamento da vítima de suas atividades laborativas. Autor que trabalha como auxiliar administrativo. Condenação ao pagamento de indenização pelo período de afastamento, manutenção, desconto do valor recebido a título de benefício previdenciário do INSS, recursos conhecidos e improvidos. Recursos conhecidos e improvido o apelo da parte ré e provido em parte o do autor. Passo, então, a leitura do dispositivo, que está mais explicitado ainda. Isto posto, conheço das apelações cíveis, para negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao apelo do autor, reformando parcialmente a sentença recorrida nos seguintes termos: a. Condenar a parte ré ao pagamento em favor do autor da importância de R$15.000 a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelos índices oficiais desde o arbitramento. B. Condenar a parte ré ao pagamento em favor do autor da importância de R$15.000 a título de danos estéticos, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária pelos índices oficiais desde o arbitramento. Manter os demais termos da sentença. No mais, tendo em vista a improcedência do apelo da parte ré e com arrimo no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, majora os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor da condenação.
É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Como vota a eminente desembargadora Jane? Acompanhando o voto da eminente relatora. Eu também acompanho integralmente e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos para dar-lhe parcial provimento ao apelo da parte autora e negar provimento ao apelo da parte ré. Para eliminar de necessidade de chamamento da União para compor o polo passivo da demanda e decretação da incompetência da Justiça Estadual, rejeitada. Para eliminar de necessidade de chamamento do município para compor o polo passivo da demanda, também rejeitada. Obrigado, doutor Welson Araújo, pela presença. Obrigado. Chama julgamento. Bom dia. Chama julgamento a apelação 053-4693-11.2000. Processo da relatoria da eminente desembargadora Jane Ruth. Tem como apelante Maria do Socorro Maia da Costa e outro, e apelado Banco do Nordeste do Brasil S.A. Doutor Walter Bezerra pede para sustentar pelos apelantes. Doutor Walter está presente? Está. Sim, excelência. Com a palavra a eminente relatora. Obrigada, presidente. Doutor Walter, bom dia. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então, o senhor está com a palavra, tem um prazo de 15 minutos, fique à vontade. Muito obrigado, excelência. Inicialmente, gostaria de cumprimentar esta egrégia Câmara, na pessoa da excelentíssima senhora relatora, desembargadora Jane Ruth, cumprimentar os colegas advogados, servidores desta casa. Trata-se os autos, na origem, de embargos à execução, opostos pelos apelantes e também pela empresa denominada de Pouca Roupa Indústria de Confecções, além da sócia Maria Arlete Maia Silveira. Pois bem, ainda no ano de 1991, a referida pessoa jurídica, empresa Pouca Roupa Indústria de Confecção, celebrou, junto ao Banco do Nordeste do Brasil, um contrato, cédula de crédito industrial, um empréstimo, digamos assim, tendo como avalistas os sócios da referida empresa, que são a senhora Maria Arlete e seu falecido, então, esposo, senhor Raimundo, além de contar com a intervenção de terceiros hipotecantes, que são justamente os apelantes, o senhor Antônio Dário e sua esposa Maria do Socorro Maia Costa. Pois bem, tendo sido parcialmente providos os embargos da execução apenas com relação aos ajustes da taxa de juros, não sendo acolhida a alegação de impenhorabilidade do bem de família, a presente apelação foi interposta para discutir a presente alegação. No caso dos autos, como se constata do contrato celebrado entre as partes, a partir das folhas 313 em diante, constata-se, mais precisamente na parte das assinaturas e qualificações, que a empresa contratante, no caso a Pouca Roupa, ela tinha o endereço diverso dos apelantes, terceiros intervenientes na garantia da hipoteca. Verifica-se que a empresa tinha um endereço na rua Antônio Bento, número 58, no bairro Serrinha, em Fortaleza. Já os intervenientes hipotecantes, que são os ora apelantes, senhor Antônio Dário e a senhora Maria do Socorro, com endereço na rua Coronel Guilherme de Alencar, número 1012, ainda na época, distrito de Messejana. Endereço este, que é onde fica localizado o imóvel residencial do casal, aonde eles vivem até os dias de hoje. Pois bem, o banco apelado, em sede de aos embargos à execução,
alegou a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso 5 do artigo 3º da Lei 8.009, segundo a qual não poderia ser oponível a alegação de bem de família, a impenhorabilidade do bem de família, quando a contratação do empréstimo fosse revertido em favor da unidade familiar, do casal. No caso dos autos, seguindo a esteira farta jurisprudência do STJ, temos que não comporta a exceção prevista na legislação, devendo ser considerado o bem como bem de família, razão pela qual deve ser decretada a sua impenhorabilidade. Peço permissão a Vossa Excelência para ler trecho dos julgados que fundamentam a presente apelação. No caso, STJ, agravo interno, no agravo em recurso especial 18.80.579, oriundo do Paraná. Agravo interno, agravo em recurso especial, direito civil e processual civil. Decisão bem de família. Dívida contraída em favor de sociedade empresária, da qual é sócio titular do imóvel gravado. Impenhorabilidade reconhecida. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. 1. Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente será admissível a penhora do bem de família quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedada a presunção de que a garantia fora dada em benefício da família, de sorte a afastar a impenhorabilidade do bem, com base no artigo 3º, inciso 5º da Lei 8.009/90. Esse precedente que já foi com base em outros precedentes mais antigos do STJ. Esse último julgado foi de 2022. E eu gostaria também de trazer à baila julgado de 2020, da lavra do ministro Raul Araújo, que foi desembargador deste egrégio Tribunal de Justiça. Seguindo o mesmo entendimento, ele diz: segundo o entendimento adotado por este STJ, somente será admissível a penhora do bem de família quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedada a presunção de que a garantia fora dada em benefício da família, de sorte a afastar a impenhorabilidade do bem, com base no artigo 3º, inciso 5º da Lei 8.009. Esse julgado foi o agravo interno no agravo em recurso especial 146-4908, também oriundo do Estado do Paraná. Pois bem, Excelência, no caso concreto, a contratação realizada junto ao Banco do Nordeste foi realizada por pessoa jurídica, indústria de confecção Pouca Roupa, na qual foram também avalistas os sócios da referida empresa, a senhora Maria Arlete e o senhor Raimundo. Neste caso, os apelantes, eles são terceiros intervenientes, que prestaram garantia hipotecária à referida contratação. Eles não têm relação com a empresa e não são devedores originários do banco. Ocorre que, constatada a inadimplência da empresa contratante, a ação de execução ajuizada pelo Banco do Nordeste se operou contra a própria pessoa jurídica e também contra os sócios avalistas, além dos apelantes, que são terceiros intervenientes. Mas, pugnando pela aplicação da jurisprudência pacificada do STJ, é o que nós requeremos seja dado provimento à apelação, no sentido de que seja desconstituída a garantia hipotecária e reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. É o que se requer, Excelência. Obrigada, doutor Walter. Parabéns pela sustentação. Passo a ler aqui, então, proposta de emenda. Processual civil, apelação civil, embargos à execução, impenhorabilidade do bem de família, exceção legal, artigo 3º, inciso 5º da Lei 8.009 de 1990,
hipoteca para a garantia de dívida de terceiro, não comprovação, benefício revestido à entidade familiar, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Como voto, presidente? Igualmente acompanho o voto, presidente. Eu vou anunciar novamente. Eu acompanho integralmente a eminente relatora do barra do Carlos Alberto também, o microfone está desligado. Eu anuncio o resultado do julgamento da Câmara à unanimidade com esta do recurso e nega-lhe provimento. Obrigado pela presença, doutor Galter. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Chama a julgamento a apelação 02270660-16.2023, também da relatoria da eminente esbarradora Jane Ruth. Tem como apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, CACIS, e apelado Luiz Felipe Arcos Campos. Doutora Manuela Campos pede para sustentar pela parte apelada. Bom dia, doutora Manuela. Boa tarde. Boa tarde, doutor desembargador. Com a palavra a eminente relatora, desembargadora Jane. Obrigada, presidente. Boa tarde, doutora Manuela. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Está com a palavra, tem um prazo de 15 minutos. Fique à vontade. Tá. O procedimento trata-se inicialmente de fornecimento de sensor de glicose e fornecimento de insulinas a um paciente que tem um diagnóstico de diabetes tipo 1 LADA, que é a diabetes do adulto, né, que ela é de difícil controle, e este paciente, ele veio ao longo do tempo realizando, ao longo de 5 anos, agora 7 anos, ele vinha realizando o controle dessa diabetes com o endocrinologista, fez uso de tentativa de monitoramento glicêmicos com tiras, sem êxito, né? Até porque a diabetes tipo 1 LADA, ela é característico dessa diabetes, a apresentação de descompassos glicêmicos assintomáticos, a pessoa não sente quando vê, ela já está com a hipoglicemia, e como a medição de glicose por fita, ela é uma medição, né, que não é feita não é contínua como é feita pelo sensor de glicose, foi solicitada pela médica endocrinologista que o acompanha em virtude deste insucesso de monitoramento com a fita glicêmica, o sensor de insulina. É oportuno ressaltar que o paciente, quando ele não teve ferida essa medida liminar de fornecimento desse sensor contínuo, ele foi internado na UTI por 3 vezes, fato esse não controvertido, né, pela apelante, exatamente por essa impossibilidade do monitoramento contínuo. Também foram solicitadas as insulinas, né, de uma melhor qualidade, tendo em vista que ele também estava fazendo exames, tratamento com outros tipos de insulinas, e essas insulinas, elas não estavam sendo exitosas no controle glicêmico do referido paciente. Diante disso, nós entramos, né, com um pedido, tanto pelo diagnóstico dele, né, dessa variação glicêmica que ele necessitava, da tentativa, ele já tinha feito tanto uso de outras insulinas, como já havia usado também a fita para controle glicêmico, da hipossuficiência da parte, porque esse tratamento é um tratamento que eu entendo alguns juízes, alguns tribunais se manifestarem pela questão do controle de sinistralidade dos planos de saúde, mas tem que se levar em consideração também que este tratamento é um tratamento de alto custo. Então, a gente está aqui lidando, obviamente, também com a dignidade da pessoa humana.
o paciente, ele não tem, existe uma instrução normativa do Sistema Integrado de Saúde que considera-se um tratamento de alto custo, um tratamento que ele seja 70% de valor superior ao salário mínimo vigente. O tratamento que é necessário para a manutenção, inclusive, da vida, né, do paciente Luiz Felipe e apelado, custa, em média, no valor mensal, R$ 2.500. Então, ele é hipossuficiente também para custear. Então, se assemelharia também não só a questão da necessidade de fornecimento, né, porque há uma prescrição médica, uma tentativa de tratamento anterior com outras terapias, bem como ele não tem condições financeiras, e isto está nos autos, de custear esse tratamento. Então, também há de se prever aí, há de convir a questão do alto custo do tratamento, especificamente nesse caso dos autos. Eu até fiz uma sugestão, como o juízo de piso, ele considerou todas essas questões, ele deferiu, né, o pleito, foi julgado procedente em primeira instância, né, e nós solicitamos que se mantenha, né, em razão destes argumentos, né, até porque disse que o contrato veda a compra de medicamento de uso domiciliar, mas essa instrução normativa fala exatamente sobre a possibilidade de reembolso de medicamentos de alto custo, né? Então, se ele é reembolsado, já deveria se constar como de fornecimento, quando ele ultrapassa todo este valor financeiro desta instrução normativa. Tem também a questão da CACI ter alegado ser um plano de autogestão, então não seria regulado pelo CDC, mas prescinde de questão de regulamentação pelo CDC, até mesmo porque a própria lei que rege os planos de saúde diz que o próprio médico está livre para decidir qual o tratamento mais adequado ao paciente. Então, considerando esta monitorização contínua do paciente, que ele veio tendo ao longo desses 5 anos, a comprovação de que ele utilizou outras como eu disse, condutas terapêuticas, tanto de fita quanto de fármacos, e ele não obteve êxito, tanto é que foi internado, chegando quase à morte por 3 situações, né? Exatamente pela questão da diabetes dele ser tipulada, né? Que é de um descontrole assintomático da glicemia, é prudente que seja mantida a sentença de piso. Eu até coloco aqui que não se trata aqui de fornecer esse equipamento por mero capricho da parte ou conforto. Se trata, no caso dos autos, de necessidade, né? Essa monitorização contínua, conforme tem no próprio laudo da médica assistente, que foi bem completo e bem longo a respeito disso e de todas as situações a que o paciente estaria sujeito caso fosse suspenso o fornecimento. Então, ministra, desembargadora relatora, seria esse realmente a minha sustentação oral a respeito. Obrigada, doutora Manuela, parabéns por ter defendido os interesses do seu cliente também. Eu passo aqui ler a proposta da emenda, o cabeçalho, devido ao adiantado da hora, vou ler só o cabeçalho. Apelação civil, plano de saúde, kit sensor de monitorização de glicose, freestyle, livre, paciente portador de diabetes, mellitus tipo 1, necessidade comprovada, no caso concreto, por laudo circunstanciado, existência de nota técnica favorável do ENATJUS nacional, cobertura devida, segundo as mudanças da Lei 14.454, de 2022, inexistência de danos morais, recurso conhecido e parcialmente provido. Parcialmente para afastar os danos morais, doutora. É como voto, presidente. Também acompanho, presidente.
Apelação 00-05769-18.2019. Relatoria da Elias Martins Correia, apelante, Companhia Energética do Ceará, e apelada Gomes Cardoso, Evandrei Gomes Pereira, doutora Tatiana Passanha, encarregada de sustentar pela parte apelante. A palavra à eminente relatora. Bem-vinda, doutora, novamente aqui ao plenário. E a senhora dispensa a leitura do relatório? Boa tarde, Excelência. Dispenso sim. Então, com a palavra, senhora, para a sustentação oral. Pronto, obrigada. Novamente, gostaria de prestar... Perdão. Gostaria de prestar meus cumprimentos a todos os novos desembargadores, Defensoria, Ministério Público, servidores e demais colegas presentes. Excelências, eu vou ser breve. O presente caso também se trata de falecimento por conta de choque elétrico. No caso em questão, ficou fixado dano moral em R$100 mil. Contudo, Excelências, na presente Câmara, existem decisões que fixam o valor de R$80 mil. Gostaria de destacar, inclusive, o julgamento do processo 000531194-2015, que foi julgado em 27 de abril de 2022, tendo como relatora a excelentíssima desembargadora Maria de Fátima. Trata-se de caso similar, no qual eu vou dar destaque ao item 7, que trata sobre o dano moral. O item 7 da ementa. A indenização imposta no ato sentencial em R$150 mil pelo dano moral tem-se como incompatível, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade. Por isso, no caso em apreço, a verba indenizatória deve ser minorada para R$80 mil, considerando a responsabilidade da empresa frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, que teve que suportar a dor da perda de seu esposo. Não só esse julgado, Excelências, mas também em 8 de fevereiro de 2023, tendo como relator o excelentíssimo desembargador Everardo Lucena, o processo 000050-363-2009, quando do seu julgamento, também em caso de falecimento por choque, fixou o dano moral, entendeu que o dano moral de R$80 mil estava corretamente aplicado, motivo pelo qual rogo para vossas excelências que o dano moral fixado no comando sentencial seja minorado para este patamar. Obrigada. Faço a leitura do projeto de ementa que se encontra a ser lançado. Apelação civil, ação de indenização por danos morais, por danos materiais e morais, energia elétrica, choque elétrico, fiação rompida, corte de energia, óbito do genitor da promovente, responsabilidade objetiva da prestadora de serviço do serviço público, excludentes de responsabilidade não comprovadas, danos morais configurados, montante indenizatório adequado, danos materiais fixados no patamar aceito pela jurisprudência, desprovimento do recurso de apelação, sentença mantida. É como voto, senhor presidente. Acompanhando a relatora, presidente. Obrigado, doutora. Vou anunciar novamente que o som estava desligado. A desembargadora Jane acompanhou a eminente relatora e eu também. E anunciando o resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento.
Muito obrigada, um bom trabalho a todos. Obrigado, doutora Tatiana. Agora eu chamo a julgamento a apelação 023-7984-57.2021, da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Ari Brasil Dalo e apelado Rafaela Linhares Brasil. Doutora Larissa Guimarães pede para sustentar pela parte apelante. É o último. 6.93. Relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Com a palavra, o eminente relator, doutora Larissa, se encontra presente. Doutora Larissa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, desembargador, tudo bem? Muito bem. A Vossa Excelência representa o apelante, não é isso? Isso, senhor Ari Brasil. Ah, muito bem. Dispensa a leitura do relatório, doutora? Dispensa, excelência. Então, pode fazer sua sustentação, viu? Tá certo, obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de saudar os ilustres desembargadores e desembargadoras, especialmente na pessoa do eminente relator. Também gostaria de saudar as representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública e estendo os cumprimentos aos dois colegas advogados, não sei se ainda tem alguém aqui acompanhando, aos servidores desta Câmara e a todos que nos acompanham. Eu vou tentar ser bem rápida, né, pelo adiantado da hora. Bom, o processo em questão, ele diz respeito à ação do divórcio, cumulado com partilha de bens e oferta de alimentos, ajuizado pelo senhor Ari, a quem eu represento, como já foi dito, onde o juiz do primeiro grau fixou os alimentos em prol do filho menor do apelante no valor de 3 salários mínimos, que equivalem a quase R$ 4.000, e é justamente este o ponto que eu venho debater com os senhores hoje, tendo em vista que esse valor é muito alto, considerando as necessidades do menor e as possibilidades do apelante. A sentença, quando fundamentou esse valor, ela fez isso com base exclusivamente em 2 viagens de final de semana que o senhor Ari realizou às cidades no interior do Ceará, 2 viagens com um lapso temporal bastante considerável entre elas, e que não podem ser usadas para justificar uma pensão nesse valor de mais de R$ 4.000. O que eu pretendo aqui é deixar claro que em nenhum momento processual ficou demonstrado que o senhor Ari teria condições de arcar com esse valor, até porque as necessidades do filho não alcançam essa quantia, né? Um valor de mais de R$ 4.000. E a situação do senhor Ari hoje também não é nada favorável, tendo em vista que a renda dele vem exclusivamente da empresa dos pais, que é onde ele trabalha. É uma empresa que está passando por vários processos de execução, como já consta nos autos, desde o divórcio, né? Desde antes do divórcio, desde que ele saiu da casa que residia com a ex-esposa. Ele está morando até hoje com os pais, porque não tem condições de prover o próprio sustento em outro local. O filho menor estuda em um colégio de bairro, sempre estudou. A casa que eles moravam, a casa em comum da família, é uma casa localizada no bairro Mata Galinha, nas proximidades da Arena Castelão. Então, não era uma vida de luxo que se levava a família quando os pais estavam casados. Hoje, ele vem fazendo a prestação dos serviços, dos alimentos in natura, pagando os alimentos, pagando a escola, pagando o plano de saúde, tudo in natura, mesmo com a fixação da sentença, porque ele não tem condições de pagar o valor. Então, esse valor, que além de estar prejudicando a própria subsistência do seu Ari, ele também está sofrendo o risco de sofrer uma prisão civil, porque ele não está conseguindo arcar com esse valor. Reitero que não existe fundamento nos autos que justifique esse valor de mais de R$ 4.000, e que aqui a gente não está buscando exonerar o alimentante da obrigação, mas reduzir o valor da pensão para o valor de 2 salários mínimos, que já é um valor de quase R$ 3.000, que é um encargo que o apelante consegue suportar, que não vai deixar o filho desguarnecido, até porque, como foi bem estabelecido pelo juiz do primeiro grau, a genitora ainda possui capacidade laborativa. Então, são por essas razões, né, que, considerando a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, que eu venho pedir a reforma da sentença para minorar o valor arbitrado, para que seja fixado no valor de 2 salários mínimos e que não sejam acolhidos pedidos realizados pela parte contrária na apelação. Obrigada pela atenção. Ok, doutora Larissa. Aqui se trata de uma apelação e, naturalmente, toda a instrução probatória já foi realizada. Então, o que a gente está examinando aqui são as provas que estão nos autos, né? É uma circunstância diferente daquela que a gente examina agravo de instrumento aqui, ou agravo interno, essa coisa toda. No presente caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus que ele competia, qual seja a impossibilidade de suportar a quantia arbitrada em 3 salários mínimos.
Com efeito, as provas dos autos demonstram que a aludida quantia atende de forma razoável ao binômio necessidade-possibilidade, mormente se considerado que o recorrente exerce atividade de empresário no ramo de óticas, usufruindo de satisfatório padrão de vida, conforme apurado pelo julgador monocrático e ressaltado nos pareceres, e ambos os pareceres do Ministério Público. Dessa forma, não há como acolher a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, devendo a sentença atacada nesse ponto ser mantida. Passa-se, pois, a apreciação do recurso de apelação interposta por Rafaela Linhares Brasil. Por oportuno de início, adiante que o pedido de fixação de alimentos em favor da mencionada apelante não deve ser conhecida, sobretudo porque referida matéria não foi ventilada na demanda originária, tratando-se, na verdade, de inovação recursal não admitida no nosso ordenamento. No mais, importante destacar que o valor fixado a título de pensão alimentícia tem como beneficiário exclusivamente o filho do menor do casal, não se vislumbrando razão para o acolhimento do encargo em razão de situação fática do filho maior de idade dos litigantes. Então, eu já estou passando aqui para o final. Por fim, ante a falta de documentos oficiais para demonstrar propriedade, inclusive atual ou antiga, de um veículo RAV4, que é alegado sobre isso, a questão patrimonial, não há como acolher o pedido recursal de compensação de valores, que tem por objetivo a inclusão deste bem na partilha. Apelos que eu conheço e nego-lhes provimento. É o voto. Obrigada, ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Agora, finalizados os processos jurídicos de horário, eu faço o processo Isso. Integralmente, assim, está delineado só assim, presidente. Trata-se de apelação interposta por clínica São Carlos Limitada, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ação de cobrança ajuizada em face de Caio Rodrigo Oliveira da Silva, hora recorrida. Em sessão do dia 26 deste mês, para pedir vista, né, dos autos. Analisando detidamente o conjunto probatório, colacionado, verifico haver razão em todo o voto proferido pela eminente relatora, desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, motivo por qual adiro em sua totalidade. É o voto visto apresentado, presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Temos mais dois pedidos de vista. Eu indago se a eminente desembargadora Jane pode trazer na próxima sessão, tendo em vista que eu adiantado a hora e que Vossa Excelência radiatou que vai ter divergência, né? Eu adiantei que vai ter divergência. Ah, sim, eu estou divergindo. Eu trouxe, mas devido ao adiantado, posso apresentar na próxima. Exato. Já Então, coloquei na aba, inclusive. na aba do E já passei para os senhores também. Então, vamos agora ao processos retirados de mesa. Processo da relatoria do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, agravo interno cível 0620729.2024, agravo de instrumento 0624107-80.2024. Processo da relatoria do desembargador Paulo Ayrton, agravo de instrumento 0640380-08.2022. Processo da relatoria da desembargadora Fátima Loureiro, apelação cível 0056049-18.2014, apelação cível 0287349-46.2022, apelação cível 00570-79.2021. Processo adiado da desembargadora Jane, apelação 0284202-12.2022. E embargo de declaração 0185569-68.2019. Apelação 0249751-92.2021 e apelação cível 0435170-26.2000. Processo de minha relatoria. Apelação cível 0220-613-12.2023. Processos retirados, esses processos todos adiados. Processo retirado de pauta, relatoria do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, apelação cível
271-84.2018. Apelação civil 000-2832-91.2019. Já tem esse daqui. Embargo de declaração 000-3644-85.2015. Processo da relatoria da desembargadora Fátima. Embargo de declaração 0263819-47.2021. Barra 50 mil. Embargo de declaração civil 063-2580-89.2023. Agravo de instrumento 062-6037-36.2024. Apelação civil 034-0799-70.2000. E apelação civil 0184280-71.2017. Todos esses processos retirados de pauta. Processos retirados de pauta da eminente desembargadora Jane Ruth. Agravo de instrumento 062-2016-51.2023 e apelação cível 028-6610-73.2022. Processos de minha relatoria, embargo de declaração cível 063-3008-3.2019 e agravo de instrumento 062-3541-34.2024 e apelação cível 0149930-57.2017, todos retirados de pauta. Todos os demais processos pautados para esta sessão que foram julgados por votos provisórios agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Sem considerações finais, encerrada a presente sessão. A não ser que alguém queira a palavra. Apenas aqui pedir o voto, registrar o voto de pesar pelo falecimento do doutor Aziz Jolidade, juiz, grande amigo. Todos de acordo? Obrigado. Se acoste, excelência. Bem lembrado, e o Ministério Público se acoste. Declaro encerrada a presente sessão.